bem? Ó, mais um vídeo para o nosso canal e o papo de hoje é com uma super mãezona que tem, ó, uma história bacana para contar pra gente, para dividir com a gente. E eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado vai gostar de ouvir e saber da experiência desse casal maravilhoso, porque hoje tem surpresa, tem participação especial no nosso canal. Aguenta a mão aí que você vai saber. Então vamos que só tá começando, porque tá comigo Ingrid Maison. Isso! Falei certo? Certíssimo! Da onde saiu esse sobrenome? Uai, minha mãe fala que é italiano, o chão do meu pai. E a gente, eu e meus irmãos, nós não tivemos o sobrenome da minha mãe, que é da Rosa. Aí minha mãe deixou só do meu pai, que era origem italiana, e ficou só Ingrid Babielli Maison. Olha, ainda tem um Babielli. Tem Babielli, que não é sobrenome, muita gente acha que é, mas não. E aí lá em casa a gente só tem esse sobrenome mesmo. Gente, adorei, eu sempre ficava na dúvida, Maison, sabe que Maison? Aí tem as gêmeas Maison. Mas, gente, espera que a gente vai chegar nelas, eu tô antecipando o assunto. Ingrid, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, conversar, bater um papo, dividir com as mamães a sua experiência, que quem te acompanha nas redes sociais já conhece, quem não conhece ainda vai começar a seguir a Ingrid lá para saber aí da história da Ingrid e das gêmeas Maison. Isso. Me conta aqui, vamos começar lá do começo. Você e o Kleber se conheceram, namoraram, casaram e aí vamos ter filhos. Isso, foi exatamente bem rápido assim, porque foi com 6 meses que a gente se conhecia, eu engravidei. E aí a gente muito feliz, muito alegre, aquele susto, porque quando a gente se conheceu, sempre a gente conversava assim, queria tanto ter filho, e ele a mesma coisa. Só que assim, a longo prazo, né? A gente não sabia como ia ser tudo e tal. E aí uma surpresa, a gente, a menstruação atrasou, enfim, tava muito gravidinha. E aí numa das ultrassons a gente descobriu que tava fora do útero. E aí foi então o início do processo todo até chegar nas gêmeas. E aí é aquela coisa, né? Foi uma gravidez de surpresa, mas que você ficou muito feliz, mas que infelizmente não foi. Como a gente ainda era muito novo essa ectópica, porque a gente descobriu de fato quando eu tive, eu assim nunca nem tinha ouvido falar, não sabia como funcionava. Tanto que quando deu esse diagnóstico da gravidez ectópica, eu achava que tinha algum tratamento que ia pro útero, que fazia depois acontecer. E aí a gente viu que não, que era muito arriscado para a mãe, é um risco muito grande. E aí, quando eu descobri, com 2 semanas depois, eu já estava no pronto-socorro, que daí já tinha rompido, já estava com hemorragia. E aí foi quando eu fiz a primeira cesárea, que eu tive que retirar uma trompa. E aí a gente teve que esperar mais um tempo, até tentar de novo. Aí teve a recuperação, porque foi uma cesárea como de uma gestação normal, e aí começou aquele susto, assim, sabe? Aquele, meu Deus. Ingrid, só para eu entender, eu sei que vai ter muita mãe em casa, muita mulher em casa também, que vai falar assim, opa, peraí, como é que é uma cesárea? Você teve que fazer uma cesárea, você foi para um centro cirúrgico para tirar um embrião que não se desenvolveu, que estava fora do útero, que não se desenvolveu, ou seja, você passou por um processo de dar à luz ao embrião que não se desenvolveu? Não desenvolveu. Quando a gente descobriu a gravidez, aí não achava ele no útero, aí começa a saber onde ele tá. Porque se o exame dá positivo, tá grávida, mas tem que saber onde ele tá. Aí a gente descobriu que tava numa trompa, e aí eu fui fazer as fotos do casamento. Quando eu fui fazer as fotos, eu já tinha tomado a medicação para abortar. Já tava assim, achando que ia dar certo, porque ia de fato acontecer um aborto espontâneo. E aí, quando eu sentei assim pra começar a maquiagem, me deu um calafrio e aí começou uma dor assim que eu falei, meu Deus do céu. E aí o Kleber já correu e tal. Quando a gente chegou lá, a gente ainda não sabia o que era. Quando eu fiz uma ultrassom lá no pronto-socorro, foi no materno infantil, inclusive aqui de Goiânia, que foi assim, um atendimento maravilhoso. Quando eu cheguei lá, eu já tava cheia de sangue. Aí eu lembro que a médica falou assim, centro cirúrgico agora. E aí o Kleber já desesperou, porque assim, a gente não achou que ia ser uma cirurgia. E aí eu já tive que fazer uma cesárea. E um detalhe assim, que quem estiver assistindo agora e for da área da saúde, para tomar esse cuidado. Quando eu voltei da cirurgia, me colocaram ao lado de mães que tinham acabado de dar à luz. Ah, foi aqui?
E aí eu ficava assim, aquele corte, porque foi uma cesárea, e as mães recebendo os bebês pra amamentar. E eu falava, gente, e eu tipo assim, aquela loucura, fui fazer as fotos, já tô aqui fazendo a cirurgia, já não tem mais bebê, mas aí tem aqui do lado o que eu queria tanto. E foi assim, aí eu comecei aí, eu acho que a desenvolver essa depressão que foi no meu pós-parto, que ela veio mesmo com força. Mas eu acho que foi nesse momento que começou a brotar em mim uma coisa de ficar mais sentimental com esse lado, sabe? Quando falava em maternidade, quando falava em gravidez, quando falava em filhos, era uma coisa que eu queria muito, e aí ficava assim, claro que tudo Deus tem um propósito, mas ficava assim, sempre um problema. Até a gente entender isso. Hoje em dia eu consigo falar, tô aqui falando com você, contando tudo, mas já foi um assunto que eu não gostava nem de falar. Tipo, não quero falar, não quero tocar nesse assunto, porque eu não sabia nem conversar, eu só queria chorar. Então, assim, hoje, graças a Deus, com as meninas, eu consigo contar como foi, contar doloroso e tipo, grande demais, assim, ó. Hoje eu vejo as meninas, inclusive a gente pagou uma promessa, vejo, assim, o poder de Deus mesmo na minha vida, sabe? Na minha vida, no meu casamento, e vejo que elas são presentes de Deus, mas que foi, ó, ralado. Aí, passado por todo esse trauma, todo esse perrengue, veio o casamento, lindo, maravilhoso, coisa mais linda, maravilhosa. Naquela época eu não era assim, Kleber, não, por isso que eu não fui, Perdeu o sabe? casamento na roça. Meu filho, casamento na roça, não era best ainda, sabe? Tudo tem sua hora. De um ano eu vou, de um ano Mas, eu ó, sou com best. 10 anos de casada, eu falei pro Kleber que era do mesmo jeito. Lá Aí, na quando você faz roça, 10 anos? Olha, a gente tem 4 agora. Esse Daqui mês 6 faz anos. 4 anos. Rafael, a gente vai dar com 6, as gêmeas. Ixi, Já vai pensar no tá. festão que nós vamos. hein? Daminha lá, ó. Nossa, mas nós vamos no festão, viu? Eu já tô fazendo as contas. Aí você teve uma outra gravidez. Foi. Aí meu casamento aconteceu com 30 dias exato pós-cirurgia. O vestido, eu lembro que tava pesado, minha mãe falava assim, não faz muita força. E eu, tipo, mãe, a gente só casa uma vez, pelo amor de Deus, assim, cada mexidinha doía, sabe, assim, que eu tava recém, mas eu aproveitei muito, o casamento foi lindo. Aí isso foi em 2017. Quando acabou o casamento, a gente voltou pra realidade, dia a dia e tal, não sei o quê, passaram-se 3 meses, aí a gente começou a buscar meios de engravidar, a gente buscou vários tratamentos, tudo aqui em Goiânia, e aí a gente foi em alguns que falava que era só estimular a ovulação, que muitas mães hoje falam pra mim que eu tô tentando estimular a minha ovulação e tal. Só que eu não sabia que o problema era nas minhas trompas. Então, com esse estimular a minha ovulação, aí deu cisto, eu tive que fazer tratamento pro meu cisto. Que mais? Aí, isso foi em 2018. Quando foi em 2019, a gente falou assim, final de 2018, a gente falou assim, vamos fazer uma fertilização. E aí a gente fez a fertilização e aí deu errado. Aí eu falei, oh meu Deus, vamos tentar, vai dar certo. E aí foi, mas assim, foi tranquilo, não teve... tipo, você coloca, transfere, com 15 dias você faz o beta, deu negativo, não tem, assim, só psicologicamente que você queria, mas não tem nada que esperar 3, 6 meses, igual nas cirurgias. Aí quando foi em 2019, a gente buscou outro tratamento, com outro médico, outra equipe para outra fertilização. E aí, quando estava tudo pronto, era só minha menstruação descer para transferir. Quando estava tudo certo, ó quem chegou ali. Pode falar? Pode, não tem problema não. Tudo bem? Tá joia? Senta aí com a gente e escuta as histórias que eu tô escutando. Histórias da vida real. Histórias da vida real que a gente tá ouvindo agora. Onde a gente tava? Aí vocês procuraram outra equipe para fazer outra fertilização. Isso, aí a gente já tava só esperando a menstruação descer pra transferir e pra fazer a FIV. E aí tava grávida, nada de descer, a gente fez um beta e aí tava gestante. Aí a gente já ficou com medo, porque já não foi tranquilo, assim, ai, tô grávida. Não, foi tipo, tô grávida, onde tá? E agora? Será que foi pro útero? Será que não? E aí a gente foi fazer as ultrassom, que a gente já sabia exatamente como a gente tinha que fazer. E aí não encontrava de novo e a gente já sabia que estava fora do útero. Só que como a gente
estava muito bem assistido, que já sabia o que era, a gente descobriu muito no início, a gente já começou a fazer o tratamento muito lá no início, com semanas assim, então eu acreditava muito que não ia precisar de cirurgia. E aí fizemos o tratamento para abortivo, e aí nada de descer, nada de abortar, e aí a gente tentava e tal. E aí um dia eu tô em casa, quando a gente foi dormir, eu comecei a sentir uma cólica mesmo, muito grande. Aí eu falei, vai dar certo, vai abortar. E aí não era, e aí essa cólica aumentou muito, foi ficando muito, muito forte. Quando foi umas 3 horas da manhã, a gente foi pro hospital, aí chegou lá a médica que tava no plantão, falou assim, deve ser apêndice. Aí eu contei pra ela, falei, olha, eu tô com uma gravidez ectópica, mas eu já tô fazendo tratamento e tal. Ela, então vamos ver como é que tá. E nisso, lá no hospital, começou a doer muito no meu ombro. E uma dor, pra mim, não fazia sentido com a outra. Como que doía insuportavelmente meu ombro, sendo que era uma gravidez ectópica, assim, não entendia nada, mas assim, meu ombro doía muito. E aí, quando a gente fez a ultrassom, mesma coisa. Eu já tava assim, cheia de sangue, já tava com hemorragia no nível muito alto, que a dor que eu tava sentindo já era o sangue que já tinha irradiado pra cá, que eles falam. E aí nessa cirurgia, ela foi, nessa segunda gravidez, ela foi muito séria pra mim, porque eu não sentia sinais igual eu senti da primeira. Então eu lembro assim que minha pressão não pegava mais, né? E aí eu só lembro depois da cirurgia, eu já não lembro assim de como. E aí você teve que passar por outra cirurgia? Outra, só que dessa vez ela foi pelo umbigo, não foi? Ela foi feita com um vídeo. Aquela de vídeo, que faz só um cortezinho. Foi aí fez só 2 cortezinhos, assim, foi tranquilo. Mas não deixa de ser uma cirurgia de uma gravidez, de mais uma gravidez, que não deu certo. E aí o psicológico nessa hora... Lá embaixo. Eu tô aqui para entrar no assunto de vocês, mas... Por favor, eu comentei no início que nós teríamos participação especial, dê a sua contribuição, porque querendo ou não, você viveu esse momento também, pois né? Nesse momento dessa segunda ectópica, foi o momento que eu achei mais perigoso para ela, né? Porque ela já tava... Porque a Ingrid começa a passar mal e eu começo a ver que ela vai ficando molona, assim. E eu falei pro médico, ela não tá boa. E comecei a desesperar dentro do hospital. E graças a Deus eles levaram a sério a minha preocupação e já rapidinho levaram ela para fazer cirurgia, mas foi um susto danado, assim. Porque as pessoas não sabem, mas nessa época, o médico que fez a cirurgia, que eu queria até lembrar para falar, mas ele me contou que de 4 a 5 mulheres morrem com ectópica, morreram naquele mês com ectópica em Goiás. Então eu achei um número muito alto e eu acho que é justamente por isso, falta de informação, né? E aí acaba que o psicológico da mulher, da Ingrid, da mulher que quer ser mãe... Tá, assim, não tem mais, né? Não tem mais nem psicológico nessa altura. Assim, só pra gente entender, Ingrid, eu gosto de perguntar as coisas assim, como se a gente estivesse conversando para as mamães de casa entenderem. Você chegou a sentir aquela coisa assim de eu não sirvo pra ser mãe? Tem aquela reação? Teve uma situação que aconteceu comigo que eu tenho até um pouco de vergonha de falar disso assim, mas é muito real. Teve uma época, quando aconteceu pela segunda vez a ectópica, eu me revoltei com Deus, assim, porque eu não entendia, de fato, o propósito, assim, de Deus. Eu lembro que eu tava passando numa rotatória ali na Nova Suíça, e aí eu olhei pro lado assim, aí tinha uma mãe que tava tomando cerveja, embriagada, com o bebezinho no colo, e grávida, e eu assim, gente, mas qual o sentido? Eu quero tanto cuidar com amor, sabe, família é propósito de Deus, e eu assim comecei a me revoltar muito, assim, com os propósitos de Deus mesmo, assim, sabe? Começou a questionar, né? Comecei. Aí eu lembro que minha mãe sempre falava assim, você não tem que entender, você tem que pedir pra Deus, primeiro tirar isso do seu coração, e pede só que seja no tempo dele, que no tempo dele ele vai fazer e tal. Aí eu comecei na igreja, eu lembro que na igreja eu escutei, os louvores estavam tocando muito assim comigo nesse dia. Aí eu lembro que veio aquelas mulheres que ficam na igreja assim, orando, aí eu lembro que comecei a chorar, aí ela só veio, colocou a mão assim na minha cabeça e falou assim, que o que Deus tinha preparado para mim era muito maior do que eu podia imaginar. Aí eu não chorei, não, eu não dei aquela igreja. Eu não vou falar que eu comecei a chorar, não, porque eu não chorou, não
Ai, gente. E aí eu chorei muito, assim, eu não acredito, não é que eu não acreditava, era tão doído tudo, que eu queria só que aquilo lá fosse verdade, sabe? Naquele momento, assim, então foi muito, assim, dolorido, assim, triste e frustrante, mas ao mesmo tempo eu queria não estar sentindo aquilo, porque eu queria que fosse tudo uma bênção de Deus mesmo, assim, sabe? Que Deus fizesse. Aí eu comecei a pedir, tipo assim, toda vez que eu me revoltava, eu só pedia, Deus, tira isso do meu coração. Tira isso do meu coração, porque é no seu tempo, que seja feita a sua vontade. Quando eu comecei a fazer isso de verdade, mesmo com o meu coração não querendo falar aquilo, porque Deus conhece o coração da gente, eu senti que as coisas foram transformando, sabe? Parece que as coisas começaram assim a dar certo, eu comecei a sentir um ânimo que eu falava, gente, é tudo no tempo de Deus. Quando eu comecei a mudar, que eu comecei a virar essa chavinha, eu sinto que foi Deus, assim, que foi me tranquilizando. Teve um detalhe, só pra eu contar, que eu acho muito marcante, isso que o Kleber me contou depois que eu saí do centro cirúrgico, que da segunda vez, que o Kleber pediu para que o médico não mexesse no meu útero, porque se mexer no útero não tem como engravidar, né? Que lá que a gente gera os bebês. E aí eu lembro que o Kleber falou assim, que o médico falou assim, que ia me abrir, né? Ia ver o jeito que eu tava, porque ali ele tava salvando a minha vida, que se tivesse que tirar tudo, infelizmente ele ia ter que tirar. Quando o Kleber falou isso depois, eu falei, cara, já pensou se... Tira, assim. Aí eu perguntei, eu tô com útero? Ele disse, não, tá com útero. Tá com o útero e o útero, ó. Eu falo assim, ó. Aquela questão que a gente tava falando assim da filha parecer com o pai. Eu falo, meu bem, a terra fértil é aqui, viu? Você plantar uma sementinha numa terra que não é fértil, não vai dar em nada, tá? A terra fértil tá aqui, o forninho que assa o pão de queijo tá aqui, viu? E aí virou aquela chavinha, começou a pegar com Deus. Aí as coisas começaram realmente assim, em meio à tristeza, decepção, a ter uma fé assim, muito grande. E aí eu lembro que eu fui pra Trindade com os meus sogros, eu não conhecia. Eu lembro que meu sogro chegou em casa e o Cleber tava viajando. Vamos ali naquela festa que tá tendo em Trindade? Ele e minha sogra. Eu falei, vamos. O Cleber tava viajando. Eu falei, vamos. E aí a gente foi, chegou lá, a gente passeou. A gente entrou naquelas salas, não sei se o pessoal que já foi vai saber, aquela sala dos milagres. E tudo aquilo foi mexendo muito comigo, porque quando você quer algo muito grandioso, assim, que só Deus é capaz de fazer aquilo por você, você vai olhando com outros olhos, tipo assim, a fé das pessoas, né, vai te mexendo. E aí eu lembro que eu tava na calçada ali fora, eu vi várias pessoas subindo de joelho. Aí eu pedi pra Deus, eu falei, Deus, se for da sua vontade, se eu tiver filhos, se a fertilização der certo, eu e o Kleber... E o marido, né? Eu e o Kleber vamos subir de joelhos aqui pra te agradecer com o nosso filho no colo. E aí, pagamos a promessa, cada um. Cada um no colo. A gente vai chegar, peraí que a gente vai chegar nessa promessa, porque tem joelho registrado aqui. Até tem registro. Aí vocês começaram a fazer outro tratamento. A gente teve que esperar um tempo da cicatrização, lá da cirurgia e tal, não sei o quê. Quando passou uns 4 meses, o doutor Eduardo falou assim, vamos refazer os exames, vamos retomar. Aí a gente retomou. Quando tava tudo certo, tudo perfeito, assim, ó, de novo, só a menstruação descer, a pandemia. Falava, gente, eu vou comprar um anão que ele vai jogar basquete, certeza. Porque toda vez era... Algum momento você chegou a desistir? Falar assim, não vou tentar engravidar mais porque acho que não é pra mim, eu vou desistir. Não, nunca desisti, mas teve uma época que a gente, psicologicamente, a gente falou assim, vamos deixar esse negócio quieto um tempo? Porque a gente tava se martirizando muito, assim, em casa, tentando, e tudo a gente queria ver, será que, e se, sabe? Então a gente tava sofrendo muito, a gente decidiu um período não tentar, mas não desistimos. A gente só quis mesmo, assim, deixar um pouco a cabeça, dar uma apaziguada. Assim, que psicologicamente mexe muito, né? Abala, né? Abala demais a gente. E aí, fizeram o tratamento, veio pandemia, mas mesmo assim... Mas aí era uma coisa assim, vamos... Porque, na verdade, na pandemia foi proibido, né? De se fazer qualquer... procedimento de fertilização, porque ninguém conhecia... Covid, enfim, esperar esse momento passar, né? Não, aí passou uns 4 ou 5 meses, a secretária do meu médico ligou e falou que tinha um caso na China de uma gestante que tinha pegado Covid e que o bebê tinha nascido saudável. Então, não tinha estudos,
mas que tinha uma chance de, tipo assim, dar tudo certo. Aí a gente se agarrou nessa chance, assim, de, tipo, vai dar certo. E aí a gente fez. E aí quando viram aquele momento, deu positivo, e tá dentro do útero. Tava lá. As pessoas... Aliás, as duas estavam lá. É porque quando faz fertilização, assim, você implanta, né, que eles chamam, e você tem que esperar 15 dias para fazer o beta. Esses 15 dias deu Natal, deu Réveillon, deu tudo. Mas não dava os 15 dias. E quando a gente, acho que no 10º dia, a Indy já tinha comprado uns 10 de farmácia já, sabe? Aquela ansiedade pra saber. E sabe aquele azul que todo mundo posta? Eu falava, gente, aquele azul é que funciona. Porque o outro não vai funcionar. Pois eu falei, eu vou no de tirinha, que é mais barato. Eu comprei logo dois, o de tirinha. O azul quis patrocinar a gente, eu fui no de tirinha, que é mais barato. Não, eu comprei todos, eu comprei da tirinha, comprei o do azul, comprei todos. Aí depois eu refazia de novo, porque eu fiquei refazendo até dar os 15 dias. Você ficava fazendo o exame a cada 15 dias? E dava negativo? Não, ele dava só positivo. Só que mesmo assim, no positivo, a gente falava assim, será que tá? Não vou me empolgar muito, não. A gente mesmo se segurava, não vou me empolgar muito, não. Aí, quando você fez lá o ultrassom, que viu que tava tudo bonitinho? Não, na ultrassom eu lembro muito bem que tinha uma, né? Vocês viram uma? Só tinha uma, aí o médico, não, tem uma. Aí ele falou, opa, peraí. Foi. Tem duas. Aí foi maravilhoso. A gente tava assim, doutor, deu certo. Aí ele falou, deu, tá aqui, você tá vendo? Tá aqui. Aí mostrou uma. Aí eu, só uma? Ele, sim, deixa eu dar uma olhadinha. Aí você vai virando assim, né? Virando aquele ultrassom assim. E aí ele, não, tem outro. São 2. Aí eu, meu Deus do céu. Ai, gente. Não, aí começou uma alegria muito grande, fazia tempo que a gente não sentia, né? Aí começou a dar certo, assim, a gente ficou muito feliz. Veio outro processo, assim, que daí com 3 meses eu comecei a sangrar. Ah, Fê Maria. Menina, eu vou falar pra você, eu já tô com a coluna doendo aqui, só de tensão. De tensão. Menina, você foi guerreira? Nossa Senhora. Aí com 3 meses começou a sangrar. Como é igual gás, só acaba o final de semana e feriado, aqui em casa do mesmo jeito. Quando foi à noite do final de semana, um sangramento que não tinha fim. E era sangramento, tipo, muito, mais do que minha menstruação normal, por exemplo. Era muito, o que a gente falou é aborto. E aí a gente foi pro médico, a gente foi fazer o exame, chegou lá, o médico falou assim, olha, fica de repouso, que tá tudo indicado aqui para ser um aborto. Tá iniciando um aborto, mas você fica de repouso e segunda-feira a gente repete a ultrassom para ver como que foi o desfecho. Eu acho que nem banho eu não tomava. Eu ia ficar tão de repouso que nem banho eu tomava. Cheguei em casa, falei, isso não deu certo não, vai ter que fazer de novo. Porque sangue desse tanto não tem jeito não. E saía pedaços. Era tipo assim, eu lembro que a gente já tinha ido no médico e final de semana é aquele peteco, né? Você não sabe onde vai. E eu lembro que o nosso plano pediu pra gente ir no Hospital São Francisco. Quando chegou, que a gente foi atendido, eu lembro que quando a médica mexeu mesmo assim na Ingrid, caiu sangue assim na sala toda. Aí eu comecei a chorar muito assim. Aí a gente veio pra casa de que era assim. Que tinha realmente abortado. Aí o médico falou pra eu ficar de repouso, continuar a medicação, que a gente, desde quando você faz a transferência dos embriões, que independente de deu certo ou não, você fica usando a medicação. Eu parei de tomar essa medicação, fiz almoço, fiquei em casa, falei, gente, esse trem não deu certo, bora pra outra, que vai ter outra e a outra vai dar certo, assim, com fé que ia dar certo a próxima. Mas eu baqueei. Não, sério, o Cleber chegou em casa do hospital, o Cleber ficou deitado. Ele ficou de repouso. Eu fiquei de repouso, total. Ele ficou mal. E eu assim, não, a gente vai tentar de novo, da próxima vai dar certo, não sei o quê. Porque a gente já tinha 9 congelados. Então na minha cabeça era assim, a gente vai tentar agora, não deu certo, tenta depois de novo, porque é de 2 em 2. E vai tentando até assim, vai dar certo. E aí, quando a gente voltou na segunda-feira pra fazer a ultrassom, aquele tristezão. Mas é porque a gente se apega, né? Você se apega, você já... Calejado já, né? Quando você sabe que você tá grávida, você já tem um amor por aquela... Você não quer perder, né? E aí já tem aquela situação que a gente já contou pra família, já tem a sua expectativa, a expectativa da família, a expectativa dos amigos. Então, assim,
não é só você mais que tá frustrado, você já tá frustrando muito, sabe? Assim, é ruim. E aí a gente voltou na segunda-feira, aí quando a gente foi fazer o ultrassom, aí a hora que ela colocou lá, os 2 coraçõezinhos batendo. Ai, gente. Aí outro choro, mas aí foi muito assim, cara, eu tremia. O Cléber chorando e aí os 2 coraçõezinhos batendo. Eu lembro da médica falando, não, mãezinha, continua tomando a medicação que tá tudo certo, os coraçãozinhos batendo e tal. Aí Ficou festa. Eu me lembro o seguinte, Ingrid estava grávida, tudo lindo, maravilhoso, mas a vida do Kleber não tava, chegou num ponto que falou, opa, peraí que a gente não pode ficar contando que tá grávida agora não, que o trem tá meio ruim aqui pro lado da dupla Kleber e Cauã. Eu lembro que você me falou assim, você me contou que a Ingrid estava grávida, ainda falou assim, a gente não quer revelar agora, a gente vai esperar um pouquinho por causa do Cauã. Porque virou aquele misto, eu imagino pra você, que virou aquela mistura assim de, vou ser pai, tanto que eu quero, mas meu irmãozão ali de vida, tá internado. Foi um momento muito difícil e que, querendo ou não, nessa época de internet que as pessoas julgam muito, eu falei, caramba, acho que não vai ser bom falar. E não tinha nem clima, né? Não tinha nem clima, assim, não dava pra comemorar, né? Enquanto ele não saísse do hospital realmente. E ele ficou muito ruim, que eu lembro que o Cleber falava com o pessoal, aí o Cleber falava assim, calma, tá melhorando não. Então, assim, foi muito, muito angustiante. Assim. Eu imagino demais. Eu lembro que eu falei com o Kleber na época, eu falei, gente, não dá nem pra gente imaginar a agonia que o Kleber deve estar sentindo, que a Ingrid deve estar sentindo, porque, como eu disse, é aquela mistura assim, você tá feliz, você tá realizando seu sonho, você vai ser pai, aquela coisa, você quer gritar pra todo mundo, você quer contar. Mas peraí, o meu parceiro, meu irmão, meu amigo, tá ali, tá doente, tá mal e vira uma mistura, eu né? Eu me lembro que quando o Cauã, eu contei pro Cauã, uma das primeiras pessoas que eu contei que a Ingrid estava grávida, e falei que seriam gêmeos, né? Ele falou, não, então deixa que o carrinho eu vou dar. Aí eu fiquei brincando com ele, né? Cara, você tem que melhorar, que você tem que dar o carrinho pros meninos, né? Aí ele riu, falou que eu tava interessado era no carrinho, não era nele. Ele né? deu o carrinho? Aí ele deu o carrinho. Ah, se não desse, a gente ia comprar. O carrinho das meninas foi o Cauã. Foi o Cauã que deu. E aí, graças a Deus, depois Gente, carrinho de gêmeos é caro, viu? Foi investimento. Beijão pro Cauã aí, obrigado. Beijo, menino. Depois nós vamos bater um papo de pai depois, viu? Aliás, papo de pai não, né? A esposa dele pode engravidar a qualquer momento também, né? Também. Porque ele tem 2, não é? Ele já tem 2. Ele tem 2. Mas ela pode engravidar, Mari. né? Aí a gente vai bater um papo de mãe. Aguenta a mão aí. Mas graças a Deus, Cauã melhorou. Tudo certo. Voltou pra dupla, voltou pra gente, voltou pra fazer mais sucesso. E aí pudemos contar pra todo mundo. Comemorar, né? Podemos comemorar que vinha gêmeas por aí. Ai, foi só alegria. Um momento muito feliz, assim, nas nossas vidas. E, como eu já te falei, eu sinto como se eu tivesse renascido, sabe? Com a presença delas, poder ajudar. Claro que eu não comemorei, a gente não tá fazendo show, mas foi um momento importante. Você participou do parto? Participei do parto, cortei os cordões lá. Foi cesárea, né? Foi cesárea. Cesárea. Bem... E aí foi aquele momento assim, você ficou acordada? Como que foi? Fiquei acordada o tempo todo. Foi tranquilo, assim, quando as enfermeiras foram falar comigo, a médica passou lá, conversou comigo e falou assim, ó, daqui a pouco você sobe. Aí Aí a nossa fotógrafa chegou, fez umas fotos no quarto, foi bem tranquilo. Aí eu subi, mas aí eu tava muito inchada, já tava com pré-eclâmpsia. E aí eu fiquei uma semana antes do parto, eu fiquei no hospital só pra verificar a pressão, essas coisas. Tava faltando um dia pro parto. E eu passei a pandemia quase toda sem fazer show. Foi. Surgiu um show no Maranhão. Eu falei, Levo em casa o Deus. tempo todinho, no dia da semana do parto, vai viajar. Aí você foi fazer Aí o eu show. fui pro Maranhão, né? E graças a Deus fizemos um show maravilhoso lá, um pouco reduzido. Mas a cabeça tava aqui, a gente já tava internada. E as meninas querendo nascer. Aí... Pera aí que meu pai tem que chegar. Quando foi, acho que umas 9 da A manhã. doutora Luciana falou assim, olha, a gente vai fazer um exame agora na sexta-noite, elas nasceram no sábado. E era no dia do show, o Kleber ia voltar no sábado, era sexta, o dia do show. Aí a doutora Luciana falou assim, ó, vamos fazer uma ultrassom agora só pra gente verificar e tal.
Tá, aí chegou lá, no ultrassom, não ouvia o coraçãozinho de uma, não achava. E eu assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí ela, não, fica tranquila, tá tudo certo, a gente só tá aqui porque já tá sem espaço e tal. E aí com todo jeitinho demorou, assim, mais do que o normal, mas achou. Aí a André falou assim, nossa, ainda bem, porque senão o Kleber não ia ver o parto. Não ia ver o parto. Eita, meu Deus do céu. E aí quando foi no outro dia, cedinho, 9 horas, aconteceu. Agora me conta aqui, Foi o que suave, e o que mudou na vida do casal com a chegada das gêmeas? Tudo. porque é um turbilhão de novas coisas, assim, né? Kleber, mudou. Eu pergunto, eu vou logo. Né? Não, é só porque é o seguinte, assim, ó. A pandemia, eu não digo que ela teve lado bom. Acho que a pandemia foi ruim para todo mundo, em todos os sentidos. Para vocês, então, cantores, para quem trabalha nessa área de música. Mas se não fosse a pandemia, as gêmeas vão fazer 9 meses? Não, 7. Vamos fazer 8. Vão fazer 8 meses. Vamos fazer Se não fosse a pandemia, com o sucesso da dupla, você não estaria nem metade do tempo com elas, o tempo que você está hoje. com certeza. O acompanhamento, essa fase de pegar ali do desenvolvimento, né? Agora elas estão começando ali a desenvolver, a ficar no andadorzinho, a querer virar, a começar a querer daquele sinal de engatinhar. Se não fosse pandemia, você não passaria metade do tempo com elas. Com certeza. É uma coisa assim que... Não tem um lado bom, Mas... aconteceu. Mas nós estamos aproveitando, e eu estou aproveitando muito, né, por sinal. Graças a Deus. Tá curtindo todos os momentos? Troca fralda? Troco fralda, dou banho. Agora, as noturnas, graças a Deus, acabou que elas dormem a noite inteira. Mas de madrugada, quando elas ainda acordavam, tudo o Kleber acordava, aí o cozinho vai pro banheiro, dá banho, e volta e faz a coisa mais bonitinha. É porque eu acho que acompanha nas redes sociais sempre vê, o Kleber tá lá. Ele é um aí eu penso pai, assim, será que é pai de rede social ou é pai de verdade? É pai não, de verdade? Ele é um paizão, de verdade. O que você faz pra elas dormirem a noite toda? Que eu sei que tem mãe que acabou de fazer essa pergunta, né? Nossa, mas elas dormem a noite toda, as duas? O que você faz? Eu lembro que quando elas vieram pra casa, e aí não. Eu lembro que eu falava assim, ó, se acordar à noite, não troca fralda, porque desperta. E não sei o quê. A gente trocava, né? Trocava. Toda vez de madrugada. A Rafaela, quando tava novinha, eu trocava, porque assim, ela acordava tipo 1 hora da manhã, um exemplo. Aí você olhava, tava de cocô. Eu pensava assim, como é que eu vou deixar essa menina 1 hora da manhã até sei lá que horas de cocô? Não tem. Aí eu não acendia a luz, eu ia tipo assim, só na luz do celular, na lanterna, bem caladinha, limpava e tal, mas eu trocava A também. gente pegava, levava na sala, né, bem? Porque como uma tava dormindo e geralmente tava mais assim trocada, a gente levava lá na sala, ligava a luz, trocava, não sei o que, ela despertava. Aí mamava, voltava a dormir. Aí eu lembro que uma vez, minha mãe cuida delas comigo, né? Assim, a gente tem minha mãe, graças a Deus, então a gente não precisa de babá. Mas uma vez, um caso específico que precisou, eu lembro que ela falou assim, Ingrid, você vai ter trabalho com essas meninas pra dormir à noite? E eu, meu Deus do céu. E foi acontecendo. O que elas, a gente começou assim, 9 horas da noite, dava mamar, colocava pra dormir. Ninguém acorda. Aí acordou, a gente colocava chupeta, que elas chupeta. E aí o que começava a acordar 5 horas da manhã, depois foi para 6. E agora é só 7, 7 e meia. Dorme das 8 até umas 7 e meia. Ô, benção. A minha era assim, se ela dormir às 8, ela vai das 8 até tipo umas 3 e meia. Aí a chupeta não resolve mais, aí tem que ter uma mamadeirinha. Mas aí tipo também assim, das 3 e meia, aí mamou no berço, não pego, vai até umas 6 horas. Aí de uns tempos pra cá, pra pagar a língua, a bichinha mama, eu viro as costas, ela senta no berço e fica... Enquanto eu não pego, aí eu já pego ela já dormindo assim. Mas assim, são noites, acontece. Aí acontece também dela dormir e ir a noite inteira. Eu sempre dou um banho ali, tipo, 10 e meia, 11 horas. Ela dorme 7, ela dá um soninho, dorme das 7 até as 11, dou um banhozinho morno, bota um pijaminha, dá uma madeirinha e até amanhã. Vai a noite inteira também, graças a Deus. E a Sunda com o quê? Vai tá com 10. Com 10. Tá com 10. Vai fazer 8. Mas a rotina parece ser a melhor coisa, né? Você tem que criar uma rotina. Elas têm. A rotina delas é bem estabelecida, assim, acho que isso ajuda bastante. Ajuda bastante. E aquela história assim também de quanto mais o bebê dorme, mais ele quer dormir, é verdade também. A Rafaela, o dia que ela dorme bem, de manhã, de tarde e de noite. Se ela não dorme bem de manhã, não dorme bem de tarde, à noite dá uma mexidinha. Mexe tem mais, isso. aí quer mais uma chupeta, ele tem que ir mais lá no berço colocar a chupetinha.
tem esse negócio mesmo, de uma tarde tranquila e uma noite que você tranquila. Quando começar aqui, ó, começar a engatinhar, a sua é duas. A minha é uma, eu já tô ficando doida, né? Você tem que ir atrás, as tomadas, as cadeiras. Esquinas, Você vai né? atrás de duas, tá? De uma vez só, viu? São 2 escolas também, né? São 2 escolas, tá? Viu? Aula de natação para as duas, que elas estão na natação. Estão fazendo. Né? Aula de natação para 2, é balé para 2, é escola para 2. Aí, gente, todo mundo no Spotify agora, seguindo a gente. Então vamos fazer o seguinte, já que você falou Spotify, YouTube, né, seguindo e ajudando a entrar, a caixa registradora, fazer o barulho aí, tem música para as gêmeas. Tem uma música... Essa música, na verdade, assim, quando a gente terminou a música, eu fiquei no estúdio cantando, aí não dava conta de cantar, porque agora não, que eu tô mais acostumado e tal. E foi um momento muito emocionante, assim, acho que é uma das coisas mais felizes da minha vida. Antes de você cantar, o que você pensou e o que você falou e o que você também estava falando no momento de pagar a promessa, lá em Trindade? Quando você estava subindo, esse joelho aqui, ó, esse dodói no joelho aqui, joelho que não é nada bonito, é registro das escadas de Trindade. E aí, você já fez a música, você já se sentiu um novo homem. Como mãe, então, nem se fala. Mais realizado. Naquele momento ali de subir a escada, cada um subiu com uma. O que foi? O que o Kleber subiu falando? O que você subiu falando? O que você subiu pensando? Eu senti muito assim... Primeiro ele quis desistir. Não, porque... Primeiro ele falou, meu Deus, eu não vou dar conta, não. Não, porque a Ingrid pegou, quando eu tava no 3º degrau, ela já tava terminando. E é uma escada muito grande, entendeu? E aí eu vi que meu joelho doía demais. E era como se fosse assim uma faca mesmo entrando no joelho. E a Isa é um pouquinho mais pesada, né? Ele foi Ela já tá com 8 quilos. Né? E eu... Beleza, eu tava bem carregando ela, mas a dor no joelho era insuportável, sabe? E aí eu pedi ajuda pra Deus mesmo, pra me terminar. A minha mãe tem uma coisa que ela sempre me fala, que é assim, ó. Quando estiver difícil, quando qualquer coisa que você estiver fazendo, pede ajuda dos anjinhos, que eles te ajudam. Aí eu lembro que ela falava assim, anjinhos, por favor, me ajuda. E aí ela falava isso, ela falava, minha filha, pede pros anjinhos. Aí eu falava pro Kleber, meu filho, pede pros anjinhos, não sei o quê. E aí eu falei pra ele depois, quando eu levantei, que ele ainda tava subindo, sofrendo muito, porque o joelho dele machucou muito, eu falava, pede pros anjinhos que eles vão te ajudar. Mas eu considero assim, eu sou bem mole também, viu, pra chorar, mas vou tentar segurar. Mas quando eu tava sentindo aquela dor, como se eu visse Jesus mesmo pagando, assim, e eu tendo aquela conversa com Deus e agradecendo, sabe? Que aquilo era pouco. E aí do meio pra frente eu senti mais força e acho que se meu joelho sangrasse mesmo, como sangrou, acho que seria pouco, assim, ajoelhar ali pra Deus naquele momento, para agradecer a felicidade da nossa família, das nossas filhas, né? Foi E no meu muito caso... emocionante. E tem uma coisa interessante, porque fui criado em lar cristão, né? Só que minha mãe é evangélica e meu pai é católico, né? Então, a minha mãe vai na Assembleia, e eu cantava na Assembleia, só que meu pai vai em Folia de Reis, e minha mãe, os dois nunca tiveram problema dentro de casa por isso. E é engraçado, porque a gente sempre vai à igreja evangélica. Nós casamos na igreja evangélica. Casamos na igreja evangélica. E foram pagar a promessa em Trindade. E por causa do meu pai gosta de ir em Trindade, a Ingrid sentiu no coração de fazer essa promessa. E assim, eu acho que a gente trouxe isso para dentro de casa, né? Desse respeito, né? Com a religião também. Acho que Mas é fé. eu ia falar isso agora, eu acho que a fé, eu costumo dizer, porque meu marido é evangélico também, e eu sou católica. E a Rafaele foi batizada agora na igreja católica e tal. Só que assim, eu sempre tive na minha cabeça que quando ela for grandinha, que ela tiver as escolhas dela, ela vai escolher a igreja que ela quiser frequentar, desde que ela tenha Deus. Porque eu acho assim, ó, a igreja é a casa de Deus. Independente se é uma católica, evangélica, independente da religião, da denominação da igreja, da religião, eu acho que Deus é um só. Eu acho que quando a gente busca Deus,
Não importa a religião. religião. E aí, como seus pais, eu e o Rafael, a gente também nunca teve problema com essa questão de religião. Eu tenho meu Santo Antônio, tá lá, sabe, no cantinho dele. Santo Antônio é valioso, hein? Nossa, Santo Antônio é Que o valioso. marido dela é um cartão. Vou falar um trem, essa mulher é bonita. Eu tô aqui conversando com o cara, eu assim, discreta de mulher bonita. Jesus amado. Maravilhoso. Você é mais ou menos, mas ela... Mas assim, eu falo assim, que acho que Deus é o importante. Eu mais ele, a gente nunca teve essa questão. E eu sempre falei assim, gente, a Rafaela ela vai pra igreja. Se ela quiser ir pra igreja do pai, pra minha, eu acho que Deus tem que estar na gente. Acho que Deus, ele une as pessoas. Infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que brigam e matam em nome de Deus. Mas não é assim. Deus é amor, né, gente? Eu acho Deus que quer todo mundo junto. né? Assim, o coração tá em paz, tá te fazendo bem, né? Justamente. E se tem Deus, tem tudo. E aí saiu música. A gente quer música. A gente quer música das meninas. Você consegue cantar sem chorar, sem emocionar? Essa música a gente lança daqui uns dias. Oba! Vamos aqui. Desde pequenina, ainda dentro da barriga, eu cuidei. Ajudei a dar o primeiro passo. E quando caí, te levantei. Fui em todas as apresentações da escola. Te levei e te busquei em tudo, a qualquer hora. Fui um super pai pra você. Pra vir um palhaço e te fazer sofrer, mas não chora não. Foi só uma decepção. Esquece que esse cara existe. Nenhum pai quer ver sua filha triste, mas não chora não. Foi só uma decepção. Esquece que esse cara existe. Nenhum pai quer ver sua filha triste. Ele só vai aprender a cuidar de mulher nessa vida quando tiver sorte de ser pai de menina. Ele só vai aprender a cuidar de mulher nessa vida quando tiver sorte de ser pai de menina. Ai, que linda! Eu confesso que eu já tinha ouvido essa música e eu acho ela linda, linda. Você tá de parabéns. Obrigado. E realmente nenhum pai quer ver a filha triste. Eu acho que você tá se saindo um paizão. Tô certa, não tô? Essa música passa por todas as fases, né? E eu acho que um dos momentos mais tristes para um pai é ver alguém fazendo mal para filho. Aí eu vou chorar. Aí é tenso. É muito doído. É muito doído, mas eu acho que vocês, né, estão se saindo muito bem. Ingrid é mãezona maravilhosa, que eu fico ali. Né? A gente tenta, mas a gente às vezes erra, né? Mas a gente sempre sabe que a gente erra tentando acertar e tentando fazer o melhor. Tá? Então vocês estão de parabéns. E olha, aquela coisa que fala assim, aproveita porque passa rápido, realmente passa rápido. Quando deu 3 meses, eu falei, gente, esse negócio passa rápido Passa. mesmo, porque eu achava que não ia chegar É. nos 3, meu E Deus, agora- era muito intenso. E aí agora vai ficando mais leve, a gente vai tomando mais jeito, né? Mas passa rápido do mesmo jeito. Aí eu vejo agora, já tá comendo, quando começou a comer, eu falei, Desse jeito. então realmente, passa rápido. Eu queria muito agradecer vocês por participar comigo, por me dar esse apoio. Eu sei. Eu que agradeço pela visita. Que Essa isso? visita maravilhosa. Né? Quando eu falei que eu ia fazer esses vídeos, que eu ia abordar esse tema de maternidade, eu selecionei ali alguns nomes, que eu falei assim, eu sei que serão as primeiras que vão falar comigo, porque eu sei que eu posso contar com meu compadre, tá? Vou deixar registrado em vídeo. Minha mãe, mas ela já era sua fã, mas ela tá tão sua fã, ela nem fala assim, filha, eu gosto tanto do Kleber, Como é que é o ele é nome tão... dela? Armelinda. Armelinda, um beijão. Ela aí fala Obrigado. assim, ele é tão humilde, eu gosto do jeito dele, o jeito que ele conversa, o jeito que ele fala, o jeito que ele conversa quando ele faz vídeo e tal, eu gosto tanto dele. Tá aí, mano, seu beijo. Seu Obrigado. beijo. E ele é humilde, assim, eu falo pra ela, assim, não, mas ele é assim mesmo, ele é assim. E você também tá de parabéns. Obrigada.
Muito humilde, muito bacana, muito maravilhosa. A gente paga a língua junto, a gente descobriu quer que a gente... pagar a língua? Tenha filhos. A gente paga a língua. É. Gente, ó, obrigada. Valeu mesmo, de coração. você. Muito sucesso. Eu posso despedir e pedir música? Pode. Como é que é Intimidade a dois? Intimidade a Vamos dois. também. Ó, espero que vocês tenham amado esse vídeo de hoje, porque eu amei a participação especial. Gente. Vamos que vamos, porque tem música. Valeu! Ela chegou, entrou na minha mente, com seu sorriso me hipnotizou, amarrou todos os meus sentidos, abusou, brincou com a minha paixão. Depois sou eu que não respeito, sou eu que sou safado, sou eu que sou bandido. E não adianta, o meu sangue é latino e eu não erro. Agora vou pra cima e vai ser beijo, beijo. Vai rolar carinho a noite inteira. O resto você quer saber, mas eu não vou dizer, mas eu não vou. E vai ser beijo, beijo. Vai rolar carinho a noite inteira. O resto você quer saber, mas eu não vou dizer, mas eu não